Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Segunda-feira, 5 de julho, eu trago uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Eu vou ler alguns versículos para que possamos entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Essa passagem, ela fala acerca dos dois discípulos a caminho de Emaús. E qual era o cenário? Havia ocorrido a crucificação e morte de Jesus na cruz do Calvário. E os discípulos estavam conversando entre si. Ficou um alvoroço em Jerusalém por causa desse acontecido. Porque Jesus era o Messias, era aquele que iria remir Israel. Eles estavam todos atemorizados, estavam entristecidos, porque Jesus andou no meio deles, os ensinou, operou milagres, prodígios e maravilhas. Mas o cenário aqui já era o terceiro dia após a crucificação de Jesus. E Jesus havia ressuscitado. Só que a última imagem que eles tiveram de Jesus foi na cruz do Calvário, ferido, afligido. Jesus estava na sua forma humana. Ele se despiu da sua glória. E era essa a última imagem que ele tinha de Jesus. Só que se nós continuarmos lendo o texto, vai dizer que os olhos deles foram fechados, para que eles não reconhecessem Jesus. Jesus estava com um corpo glorioso, mas as suas marcas foram mantidas. As marcas dos pregos que lhe transpassaram as mãos e os pés. Mas o corpo era glorioso. Ele já havia ressuscitado dentre os mortos, como havia sido falado pelos profetas. Havia uma promessa. Havia uma palavra que precisava ser cumprida. Era necessário Jesus padecer na mão dos malfeitores e ressuscitar ao terceiro dia. E eles estavam tendo esse diálogo e Jesus se aproximou. Em determinado momento, e eles falaram: você não sabe o que está acontecendo? Você é peregrino? Não sabe o que está acontecendo? Jesus Nazareno, aquele que era poderoso em obras, em palavras, ele foi crucificado. E Jesus, me conta, quais foram esses acontecimentos? E Jesus começou a ouvir os discípulos. E eles não reconheceram que era Jesus, porque o próprio texto vai dizer que a visão deles foram fechadas, os olhos foram fechados. E mesmo assim Jesus ficou ouvindo eles. Isso é terapêutico. Sabe por quê? Jesus, ele nos ouve. Ele já sabe tudo que nós vamos falar, mas ele tem prazer em nos ouvir. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente estar conversando com alguém, aí a pessoa não olha nem no teu olho, fica mexendo no celular, e ela fica: pode falar que eu tô ouvindo. Jesus não, Jesus ele para te ouvir, isso é lindo demais. E Jesus continua falando. E tem um determinado momento do diálogo que Jesus diz e fala: não é necessário que
o Cristo padecesse? Aí o coração deles começou a arder, porque eles reconheceram a autoridade no qual Jesus falava. E eu vou ler mais alguns versículos. No versículo 24, diz assim: E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E ele lhes disse, isso Jesus dizendo: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, que entrasse na sua glória? 27 diz assim: Começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Olha o versículo 29. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia e entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar e Jesus aceitou e ficou com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Eles reconheceram Jesus quando no partir do pão. Jesus é o pão da vida. Quando Jesus abençoou e partiu o pão, eles reconheceram: é o nosso mestre, é o nosso amado, é Jesus, o Nazareno, é Ele. Eles reconheceram Jesus no partir do pão, porque sempre quando Jesus estava com os seus discípulos, Jesus abençoava e ceiava com eles. Aqui eles convidaram Jesus para entrar, para ceiar. Ele vinha de longe. Eram comuns que andarilhos se encontrassem os arredores de Jerusalém. E eles convidaram Jesus e disseram: Fica conosco. E ali eles reconheceram Jesus e os olhos deles foram abertos. O que a gente aprende no diálogo entre os discípulos e Jesus ao caminho de Emaús? Eles estavam carregados de tristeza, incrédulos, porque o próprio Jesus havia anunciado, os próprios profetas, que era necessário que ele padecesse, mas que ele iria ressuscitar. Mas eles estavam tão presos àquele momento, eles estavam tão amedrontados, tão preocupados. Se continuarmos lendo o texto, lendo o capítulo 24, vai dizer que todos os discípulos estavam de portas trancadas em Jerusalém, amedrontados, com medo do que os judeus poderiam fazer, porque se crucificou Jesus e aqueles que andavam com Jesus também vão ser perseguidos. Está na palavra. E Jesus apareceu e falou: Pai seja convosco, porque onde Jesus chega, ele vem e vem a paz invade o ambiente. Por isso nós nos saudamos, a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz oferece paz, mas eles estavam tão aflitos, tão preocupados, incrédulos, ansiosos, amedrontados, e não perceberam que era Jesus que estava caminhando com eles. Quando eles entendem, quando Jesus parte o pão, a autoridade que Jesus falava, que eles reconheceram o Mestre. E eles pediram: Fica conosco. Isso é lindo demais. E essa palavra, ela está ardendo há dias no meu coração. E eu precisava vir nesta noite compartilhar. Jesus, ele aparece de várias formas. Ele apareceu para Pedro na praia. Apareceu para o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso, no caminho a Damasco. Deu um clarão. O apóstolo Paulo caiu do cavalo. Que é a glória, Jesus. Jesus é a glória de Deus Pai manifesta. O próprio Jesus. E hoje
O Senhor Jesus está me usando como instrumento dele para falar dessa palavra viva. Jesus é o pão da vida. E nesta noite ele está fazendo um convite. Faça um convite para Jesus. Faça você o convite. Para que ele venha habitar em você. Fica conosco, eles disseram. Fica conosco. Porque quando Jesus está comigo, está com você, a gente sente paz, segurança. E simplesmente quando a gente recebe essa paz, quando a gente recebe Jesus, que é o pão da vida, a gente não quer que ele vá embora. A gente não consegue ficar longe dele. Porque ele traz paz, segurança. E é isso que Deus quer de nós. Que convidemos Jesus. Faça esse convite. Jesus, fica conosco. Fica comigo, Jesus. Jesus, jamais você vai ver na Bíblia Sagrada Jesus falando: não vou, não posso, outro dia eu vou. Não. A hora que você chamar, a hora que você convidar, Jesus está à disposição. Ainda há tempo de você convidar Jesus para a tua vida, para as tuas aflições terem fim. Cessar, porque Jesus, ele é a cura. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo. Mesmo que você esteja aflito, você vai sentir paz em meio à guerra. Você vai sentir paz em meio a um cenário caótico. Tudo que estamos vivendo. Mas quem tem Jesus tem paz. Mesmo em momentos de aflição, mesmo no pico, na crise de ansiedade, que tem feito muito mais vítimas do que o Covid-19. E a ansiedade, ela gera incredulidade. Você só vê o problema, você só vê a preocupação. A solução, o remédio, o bálsamo, você não consegue enxergar. Parece que os teus olhos são fechados. Mas a partir do momento que você convida Jesus, que você sente a presença dele, ele vem. É isso que Deus quer de nós. Jesus é a cura. A maior promessa do Evangelho é a salvação. De Gênesis e Apocalipse, Jesus é o centro do Evangelho, tudo aponta para Jesus, desde o Antigo ao Novo Testamento. Tudo aponta para ele. Ele é a cura completa do corpo, do espírito. Convide Jesus nesta noite para ceiar contigo, para que você receba esse pão da vida, essa palavra. Ainda hoje, medite no Evangelho de Lucas, medite no Evangelho de João, que é maravilhoso. Essa palavra, ela é alimento. Está escrito na palavra de Deus que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Amém? Onde você estiver, feche teus olhos. Eu gostaria de orar com você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Ó Jesus amado, nesta noite, Senhor, nós estamos te convidando, Jesus. Fica conosco, nos traga paz, que todas as aflições, as preocupações possam ser neutralizadas, ó Deus. Porque nós confiamos em Ti, Jesus. Sabemos que Tu és a vida, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Fica conosco, Senhor. Nos instrua, que possamos andar na Tua verdade, Jesus. Porque Tu é cura para as nossas enfermidades no corpo e na alma. E nós declaramos, Jesus, que Tu és o nosso Senhor e Salvador. E que através de nós, ó Jesus, que através da glória que há em Ti, todo aquele que crê em Ti, Senhor, vai ressuscitar e vai receber um corpo glorioso, um novo nome. Escreve o nosso nome no livro da vida nesta noite, Jesus. Fica conosco. Amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Jesus te ama, amém?